Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacobi e o Nicolas Ferreira, deputado federal. Sim, essa figura deputada, a gente custa acreditar. Ele deu uma provocada no Alexandre de Moraes, que de alguma forma acaba complicando o atual ministro do STF. Detalhe, isso com a ajuda do PT. Ficou meio confuso? Eu vou explicar daqui a pouco. Falarei também sobre uma iniciativa do Senado. Não aconteceu, mas há uma previsão de que votem algo muito importante. Vou até adiantar que é o fim da reeleição para prefeito, governador e presidente. Algo que eu acho que realmente é importante a gente pensar a respeito, né? Já que a reeleição, segundo foi dito pelo Pacheco, tem feito muito mal ao país. Vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então é o seguinte, pessoal, o Nicolas Ferreira compartilhou algo curtinho, mas provocativo ao Alexandre de Moraes. Disse o Nicolas lá no seu Twitter: corre aqui e marca o ministro do STF, @Alexandre. E o Nicolas compartilha o seguinte: você sabia? Alexandre de Moraes, ministro golpista da Justiça, recebeu 4 milhões de empresa investigada pela Polícia Federal. O detalhe, vou mostrar para vocês aqui, é que isso que o Nicolas compartilha foi publicado pelo PT, no site do PT, mas não agora. Lá em 2017, na ocasião, Moraes era ministro da Justiça de quem? Do Michel Temer, ex-vice da Dilma. Aí eu cliquei no link, fui ler o que o PT compartilhou, e detalhe que o PT nem apagou do site, né? Tá lá até hoje, quem quiser clicar, né, dá para você pesquisar, e eu fui pesquisar e fui ler. Tá lá o seguinte: numa das etapas da Operação Acrônimo, que investiga a campanha do governador mineiro Fernando Pimentel, a Polícia Federal descobriu um pagamento de 4 milhões feito pela construtora JHSF, a firma de advocacia do atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo nesta sexta, dia 7, lá na ocasião, em 2017, né? Ainda segundo a reportagem, a Polícia Federal pediu abertura de inquérito, mas, vejam só, o caso foi arquivado sumariamente por decisão do ministro Luiz Fux, do STF. As anotações com o nome de Moraes foram apreendidas no dia 16 de agosto deste ano, 2017, vamos lembrar. Em 22 de setembro, apenas 8 dias após a documentação dar entrada no STF, sem abertura de inquérito ou autorização de medidas investigatórias, o caso foi arquivado por Fux de forma monocrática, sem consultar a PGR. De acordo com a reportagem, Fux citou previsão do regimento interno do STF que permite ao relator arquivar pedidos de investigação se o fato narrado evidentemente não constitui crime. Olha, aqui eu não quero nem dizer se constituiu ou não, não é meu papel aqui, eu não tive nem acesso, mas né, isso aqui na ocasião foi colocado lá no site do PT, pegando uma informação divulgada pela Folha, aí o PT coloca lá como a fonte sendo também Brasil 247, um site aliado do partido, e assim, mas não deixa de ser estranho, né? O Moraes, né, meses depois, foi então indicado pelo Temer para o STF e o Senado aprovou, que assim, o presidente indica, e aí o Senado sabatina, muitas vezes a sabatina é só para inglês ver, porque quando vai para a sabatina tá tudo combinado, os votos, já sabe se vai ser aprovado ou não, e aí o Moraes foi aprovado, assumiu lá uma vaga como ministro da Suprema Corte, e não foi o único, digamos, ataque, crítica, né, ao Moraes no site do PT. Em 2017 temos outra lá. O jurista e deputado federal Vadi Damus, do PT do Rio de Janeiro, ou Wadi, né, não sei como é que pronuncia aqui esse W dele, foi enfático ao afirmar que o ministro golpista da Justiça, Alexandre de Moraes, é despreparado moral e intelectualmente para exercer o cargo. E continua dizendo que a comprovação para Damus, que é o deputado, inclusive continua deputado, foi reeleito pelo PT, foi a forma como o atual ministro, né, da época da Justiça, hoje no STF, agiu após as chacinas ocorridas na primeira semana do ano nas penitenciárias do Amazonas e de Roraima, onde mais de 90 presos foram mortos. Isso porque, na avaliação do petista, além de despreparado, Moraes é também, abre aspas para o deputado do PT, fascista e mentiroso. Ô Moraes, não sou eu que estou dizendo, viu? Estou só lendo aqui o que está no site lá.
Volta aqui para o site, já que o golpista declarou não ter recebido o pedido de ajuda para a crise no sistema penitenciário de Roraima, mas foi desmentido por um ofício da governadora Sueli Campos, do PP, pedindo em novembro o envio da Força Nacional para auxiliar na segurança de presídios. Soma-se a isso, está no site do PT, outro fato apontado por Damus. Abre aspas para o então deputado. Há denúncias, inclusive que lá em São Paulo, no exercício da advocacia, ele, o Moraes, teria relações com uma dessas facções do crime organizado. Então isso aqui, olha, é grave, hein? E na época, assim, vários jornalistas ligados a blogs, né, ditos progressistas, tratavam o Moraes como fascista, racista e não sei mais o que. A grande pergunta é: o fato do Moraes ter sim tomado algumas decisões importantes para proteger a democracia, eu reconheço isso. Eu disse várias vezes que eu acho que o Moraes, em alguns momentos, tem passado um pouco do limite aí, tem, enfim, né, deixado a desejar em decisões monocráticas, em vez de estar levando lá, né, para o plenário. Mas sim, o Moraes tomou decisões importantes que protegeram sim a democracia, eu reconheço isso. Agora, será que essa turma, por conta disso, mudou totalmente de opinião ou ainda mantém um pé atrás em relação ao que falava do Moraes? Não tem muito tempo, 2017 é ontem. Né? O passado do Moraes, então, que alguns petistas batiam tanto, ficou apagado, agora não vamos lembrar mais disso. Isso aqui não serve como um alerta do tipo, opa, será que mudou tanto assim, né, de uns anos para cá? Inclusive, vou dizer para vocês aqui o que foi, né, divulgado tem pouco tempo também. Em maio, a preocupação de petistas com o poder de Alexandre de Moraes. Vai dizer lá a coluna que membros da cúpula petista, que está no Globo, membros da cúpula petista e advogados alinhados ao partido têm externado em conversas reservadas certa preocupação com os poderes do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Há, no entanto, o reconhecimento de que o magistrado teve papel essencial na manutenção da democracia e na realização das eleições de 2022, que elegeram Lula, fatos que freiam reclamações abertas em relação a ele, ou seja, o pessoal abertamente não reclama, mas, né, em círculos fechados, né, tem tido reclamações. Isso aqui é o pessoal aí ligado ao PT. O temor relatado à coluna por parlamentares do PT é que o ministro, em algum momento, mire integrantes do partido e do próprio governo. Alexandre é descrito de maneira crítica por alguns advogados ligados à legenda como superjuiz, em referência aos poderes que concentra hoje. Pois é, então fica aqui, né, o Nicolas acaba compartilhando isso nas suas redes sociais, algo que também não é segredo, isso aqui já tá antigo, não é... Tanto é que o próprio PT não faz questão de esconder, mas com uma figura que tem um alcance gigantesco em rede social, como o Nicolas compartilha, faz com que outras pessoas também pesquisem. E essa que eu li depois aqui tá lá também, o pessoal vai comentando, enfim, acaba complicando de alguma forma, né, a situação do ministro. Como é que ele vai responder a essas críticas? Será que vai tratá-las como natural? Antes era natural alguém chamá-lo de fascista. Hoje, se alguém chama de fascista, logo tem aí alguma coisa vinculada, se for uma grande referência no YouTube e tal, tem as contas bloqueadas e tudo mais. Então, vamos ver se isso aqui vai repercutir de alguma forma ou se vai ficar por isso mesmo, como é o que eu acho que vai acontecer. E é o seguinte, pessoal, em uma reunião nesta quinta, senadores chegaram a um consenso para votar até o final deste ano uma proposta de emenda constitucional que prevê o fim da reeleição e a adoção de mandatos de 5 anos para os cargos de presidente, governadores e prefeitos. O objetivo é frear um estado eleitoral permanente e permitir que os mandatários tomem decisões sem se preocuparem com a busca por popularidade. Informa que, né, isso aqui tem razão, que a pessoa ela entra agora, e aqui não é uma crítica a esse ou aquele político, partido, isso é uma coisa que acontece com todos, eles assumem, né, já pensando em reeleição, e aí seguram o anúncio de medidas importantes para o povo lá para o fim do mandato. Aí quando chega no último ano eleitoral, libera verba, né, porque segurou durante ali os 2, 3 primeiros anos, tudo visando reeleição. Então, William, mas o fulano pode fazer isso visando eleger o sucessor. Em alguma medida pode sim, mas eu acho que a gente tem que procurar medidas, né, para evitar esse tipo de situação que acontece hoje. Se vai acontecer de alguma outra forma, aí pelo menos melhorando o que nós temos atualmente já é algum avanço. Aqui vai dizer que nos próximos dias, Pacheco, presidente do Senado, deverá escolher um senador para relatar essa PEC na casa. Ele já havia demonstrado interesse em discutir o assunto durante um evento no Rio de Janeiro na semana passada. Vamos pegar aqui o que disse o Pacheco. Eu indago o Instituto da Reeleição no Poder Executivo.
Fez bem ao Brasil? A minha percepção é de que não foi bom para o país. Quando se coloca no colégio de líderes, todos tendem a acreditar que o fim da reeleição seja bom para o Brasil, disse o presidente do Senado. A proposta também visa alongar os mandatos de 4 para 5 anos. E ele disse mais: aquele mandatário, aqui vai valer para prefeito, governador e presidente, o executivo, os vereadores, deputados, senadores, não. Aquele mandatário que tem a oportunidade de governar e, por vezes, deixa de tomar medidas, por vezes, antipáticas em função da reeleição, pela perspectiva de ter votos. Então isso aqui também é outro ponto. Muita gente está no poder ali, não toma medidas antipáticas, mas que serão boas para o povo no médio e longo prazo. Por quê? Se tomar essa medida agora, no curto prazo ela é ruim para ele e acaba que ele, então não vou tomar, deixa para o outro, se quiser tomar, que ele tome. Então isso aqui realmente é um outro ponto bastante importante que ele cita. A reeleição, diz ele, acaba sendo um instituto que inibe a autonomia e o dever que tem o mandatário de tomar as decisões. Então muito bom realmente. Lembrando que isso aqui vai valer, se for aprovado, a partir de 2030, porque não valeria para quem está no poder. Então tem que esperar a turma que está aí se reeleger ou não, né? Vai depender aí nas próximas eleições, para aí sim, quando assumir um novo mandato, te assumir consciente, acabou a reeleição. Lembrando que quando o FHC manda isso lá para o Congresso e foi aprovado, inclusive, há denúncias de compra de votos, valeu para ele mesmo, né? Na hora de colocar a reeleição, já valeu de imediato. E na hora de acabar, não pode, tem que valer só para os próximos. Mas, se passar a valer para os próximos, já é algum avanço, pelo menos eu considero assim, já que eu não sou simpático com essa questão de reeleição. Pessoal, então é isso, fico por aqui. Quem puder, compartilha o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.